No livro de Quarto Nefe, vemos um exemplo de como o Evangelho pode mudar um povo, e essa transformação é um modelo para nossas vidas hoje. Após o ministério de Jesus Cristo entre os nefitas e lamanitas, algo extraordinário aconteceu. Dois povos historicamente marcados por contendas, ódio e divisão se tornaram os filhos de Cristo. Eles não eram mais divididos por rivalidades antigas, orgulho ou preconceito. Pelo contrário, eles compartilharam todas as coisas em comum e passaram a viver em um estado de união e harmonia nunca antes visto. O que causou essa mudança tão drástica? O texto nos dá uma resposta clara. O amor a Deus existia no coração do povo. Quando permitimos que o amor de Deus penetre profundamente em nossos corações, ele muda não apenas nossas atitudes, mas toda a nossa forma de viver. Esse amor nos capacita a deixar de lado o egoísmo, a cobiça e o desejo de superioridade. Ele nos ajuda a ver a todos como filhos e filhas de Deus, dignos de nosso amor e serviço. Esse período descrito em Quarto Nefe foi um tempo de paz, felicidade e prosperidade. Não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. Essa felicidade não veio de riqueza material ou de um governo perfeito, mas sim do profundo compromisso com os ensinamentos de Cristo. O Salvador os havia convidado a amar uns aos outros e a servir uns aos outros, e eles aceitaram esse convite. A grande lição que podemos aprender aqui é que os ensinamentos de Jesus Cristo não são apenas para serem estudados ou debatidos, são para serem vividos. Quando aplicamos seus ensinamentos, o amor, o perdão, a humildade, o serviço, em nossas próprias vidas, somos transformados de dentro para fora. Nos tornamos mais pacientes, mais compreensivos e mais dispostos a ajudar aqueles ao nosso redor. Mas essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo de permitir que o Evangelho nos molde, um passo de cada vez, à medida que buscamos seguir o exemplo do Salvador. E à medida que fazemos isso, não apenas experimentamos a verdadeira felicidade e paz em nossas vidas, mas também ajudamos a transformar nossa comunidade e nosso mundo. Assim como os nefitas e os lamanitas foram transformados pelo poder do Evangelho, nós também podemos ser. O amor de Deus pode encher nosso coração e podemos nos tornar um povo verdadeiramente unido. Quando os discípulos de Jesus Cristo perguntaram ao Salvador qual deveria ser o nome de sua igreja, ele deu uma resposta profunda que vai além da simples nomenclatura. O Salvador disse: "E como será a minha igreja se não tiver o meu nome?" O nome da igreja é mais do que um título. Ele reflete sua origem divina e sua missão. Senhor revelou em Doutrina e Convênios 115.4 o nome de sua igreja, a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Cada palavra desse nome é cheia de significado e nos ensina verdades essenciais. Primeiro, a Igreja de Jesus Cristo, pois é a igreja dele. Não é a igreja de um homem, de uma organização ou de uma tradição. É a igreja restaurada do Salvador e ele está à frente dela. Em segundo lugar, dos santos. Isso nos lembra quem somos. Somos chamados para ser santos, ou seja, separados do mundo, esforçando-nos para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Isso nos convida a sermos discípulos fiéis, comprometidos com o caminho da retidão. Por fim, dos últimos dias. Por que estamos vivendo os últimos dias que antecedem a segunda vinda de Cristo e temos uma responsabilidade especial de preparar o caminho para sua volta? Ao refletirmos sobre o nome da igreja, vemos claramente que ele nos ajuda a lembrar quem somos. Discípulos de Jesus Cristo. Ele nos lembra em quem acreditamos, no Salvador, que lidera sua igreja, e nos mostra como devemos agir, como santos, preparando o mundo para o retorno do Senhor.
Em terceiro, Nefe 27, o Salvador explica de maneira clara o que é o seu Evangelho. Ele nos ensina que seu Evangelho é centrado em sua missão de fazer a vontade do Pai, que incluiu seu sacrifício expiatório, sua morte e ressurreição, para que todos os que se arrependessem e fossem batizados pudessem ser salvos e recebidos no reino de Deus. Edificar a igreja sobre esse evangelho significa que tudo o que fazemos deve ser fundamentado em Jesus Cristo e em sua expiação. Cada ensinamento, cada ordenança e cada ato de serviço deve nos levar a Ele. Ser edificados sobre esse evangelho significa viver de acordo com esses princípios: fé, arrependimento, batismo, o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Quando nossa vida e nossa fé estão enraizadas no Evangelho de Cristo, estamos no caminho que leva à vida eterna. Quando o Salvador perguntou a seus discípulos: "O que desejais de mim?", ele estava abrindo espaço para que eles expressassem os desejos mais profundos de seu coração. Alguns discípulos pediram para vir rapidamente ao seu reino após sua missão mortal, enquanto outros, como os 3 discípulos, desejaram permanecer na terra para continuar ajudando e ensinando. O que aprendemos aqui é que os desejos desses discípulos estavam totalmente alinhados com o serviço a Deus e ao próximo. À medida que vivemos o Evangelho de Jesus Cristo, nossos próprios desejos podem começar a mudar. Em vez de buscarmos apenas coisas materiais ou temporárias, passamos a desejar aquilo que tem valor eterno. Ser mais parecidos com Cristo, servir ao próximo e fazer a vontade de Deus. Assim como sinais no céu ou na natureza nos permitem prever uma tempestade ou a mudança das estações, o Livro de Mórmon é um sinal claro de que a obra de Deus, nos últimos dias, está sendo cumprida. Esse sinal nos lembra que estamos vivendo em tempos proféticos, quando o Evangelho está sendo levado a todas as nações e as promessas feitas aos antigos profetas estão sendo realizadas. Além disso, o Senhor nos adverte que nos últimos dias muitos negariam as verdades de Deus, mas o Livro de Mórmon é uma poderosa testemunha que fortalece nossa fé na realidade da expiação de Cristo, nos dons do Espírito e no chamado de profetas. Ao estudar 4 Nefe 1, podemos ver as bênçãos extraordinárias que o povo recebeu após a visita do Salvador. Eles viveram em união, sem contendas, sem divisões, tendo todas as coisas em comum e desfrutando de uma paz e felicidade que parecia celestial. Essas bênçãos vieram de suas escolhas retas, pois viveram de acordo com os ensinamentos de Cristo, praticando o amor ao próximo, o perdão, a caridade e o serviço. Jesus os ensinou a serem pacificadores, a buscar a reconciliação e a perdoar sem reservas. Eles aprenderam a não julgar, a tratar os outros como gostariam de ser tratados e a confiar em Deus acima de todas as coisas. Essas lições os guiaram a uma vida de unidade e felicidade. No entanto, mais tarde, a sociedade começou a cair em orgulho, divisões e iniquidade, atitudes que destruíram sua paz. Com isso, aprendemos que o orgulho e a busca por poder e riqueza são forças destrutivas que quebram a unidade. Para nós hoje, superar divisões e ser um com os outros filhos de Deus requer humildade, perdão e o desejo sincero de servir. Se buscarmos seguir os ensinamentos de Cristo, podemos criar lares, alas e comunidades onde a paz e a unidade reinam. Assim como o povo descrito em 4 Nefe viveu por um tempo. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se gostou, se inscreva no canal e deixe um like. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Até a próxima!